Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2, eu quero ler o versículo 17 com vocês. O livro de Neemias, ele historicamente vai falar de uma reconstrução em Israel, que deriva depois de um período muito difícil de cativeiro, onde o povo estava num cativeiro diferente dos outros. O povo de Israel teve uma derrota diferente das outras vezes, e agora eles receberam uma graça de Deus para que fossem reconstruir a sua cidade natal, reconstruir memórias. Quando eles chegaram lá, havia escombros, lembranças, muito doído tudo, porém o Senhor deu graça para eles para reconstruírem. A mensagem de Neemias é muito forte para a nossa vida, mas antes de você reconstruir algo, você precisa reconhecer que está em ruínas. Neemias capítulo 2, versículo 17, minha tradução diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. Amém? Olha, em força de expressão, puxando palavras aqui para tentar destacar, eu posso dizer para você, por aquilo que Neemias viu, por aquilo que Neemias ouviu, o coração dele estava inchado. Quando eu falo inchado, é força de expressão. Quando a pessoa está abatida, quando a pessoa está cansada, quando a pessoa está desmotivada, mas ainda assim tem que acordar cedo para trabalhar, porque tem que sustentar a sua família. Quando a pessoa está abatida, cansada, e ainda assim tem que confortar alguém. Quando você está desanimado, abatido, traído, desolado, abandonado, e ainda você tem que ter forças para ter a espada em uma mão e a ferramenta numa outra mão. Amém, meu irmão? Fique tranquilo com a irmã que está orando ali. Eu digo isso para você porque o reflexo do que está acontecendo ao redor de Neemias é agonizante. E ele está desconfortável, ele precisa expor os detalhes ao povo. Todo mundo está olhando, todo mundo está meio perdido, ninguém está entendendo direito o que está acontecendo. E o versículo 17 é um grito de Neemias a todos que estão ali, porque não é um grito de acusação de fora para quem está dentro. Vocês precisam. É um grito de dentro para fora. Ele está se incluindo disso. Ele está dizendo de dentro, como se fosse do Brasil, ele está dizendo nós brasileiros. Ele diz assim: deixemos de ser uma vergonha, deixemos de ser uma miséria. É um grito, e um grito que tem base, um grito que tem argumento. Deixemos de ser opróbrio. Esse é um grito de muitos aqui. Também é o meu grito, muitas e muitas vezes, porque há tempos da nossa vida em que nós somos uma vergonha. Há tempos da nossa vida em que nós fomos uma vergonha. Então, nós precisamos lembrar para que venhamos manter o temor de hoje em dia, daquilo que nós fomos, daquilo que a gente era, das coisas que nós fizemos, para que hoje nós tenhamos a humildade de ter a misericórdia. Temos a humildade de ter a misericórdia de alguém que precisa de perdão, de alguém que precisa de uma palavra de motivação, de alguém que errou na vida e precisa também de ajuda. Nós precisamos renovar a ideia e deixarmos de ser uma vergonha. Quando nós renovamos a nossa ideia, é pela palavra, porque nós fomos impulsivos, palavras, ações, ingratidão, descaso nós tivemos. E eu quero ir mais fundo. Quando que nós nos tornamos uma vergonha? E aí eu quero destacar para você aqui alguns pontos rapidamente. Repita comigo assim: quando? Mais alto. Quando eu me tornei uma vergonha? Me permita dar esses detalhes expostos por Neemias, pois antes de explanar a última frase, ele expôs o porquê. Ele diz assim: estáis vendo a miséria
em que nós nos tornamos? Primeiro ponto que eu quero destacar: quando que eu me torno uma vergonha? Primeiro ponto: quando sou indiferente à miséria alheia. Eu vi um pregador que muitas vezes erra, muitas vezes acerta, de uma denominação famosa no Brasil, e ele disse que você não deve parar para atender os miseráveis, porque senão você corre o risco de ficar parecido com eles. Se você para ouvir eles, olha o absurdo disso. É um desses pregadores que dizem que eles medem a vida espiritual de uma pessoa pela vida financeira da pessoa, só. Neemias, ele não diz a miséria do outro, ele diz a nossa vergonha, a miséria que nós estamos. Ele olha Israel como um corpo, ele se inclui, é uma voz de dentro para fora. E no quadro em que nós estamos vivendo, há um problema nesse contexto. Quando eu me acho bom o bastante em não me envolver na miséria do outro, quando eu me acho bom o bastante em dizer: isso aí é um nóia, essa aí, ela é uma adúltera, esse aí é um arrogante, esse aí, ele está assim porque eu trabalho, essa pessoa aí é isso, esse aí está assim porque é sem vergonha. Quando eu me acho bom o bastante não me envolver na miséria do outro no sentido de resgatá-lo, porque eu julgo que se eu me envolver na miséria do outro, essa disfarçada vida de bondade que eu digo que eu tenho, vai ser influenciada pela miséria de alguém. Então, eu decido não me incluir, eu decido não me misturar, eu decido não me envolver. E aí que está: quando eu não me envolvo na miséria de alguém, eu sou mais miserável na vivência do que a vida de miséria de alguém que está vivendo. Miserável é quem pode ajudar alguém e não o faz. Eu me torno uma vergonha quando eu não sinto mais a dor do outro. Eu me torno uma vergonha quando eu não percebo, quando eu não tenho mais empatia pelo choro do outro. Quando a palavra diz: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Eu me torno uma vergonha quando o cair do outro já não me faz condoer-se. Quando alguém cai, eu digo: ah lá, era questão de tempo, eu sabia. E isso não dói em mim. Eu me torno uma vergonha quando eu não percebo que o outro não está bem, porque eu estou atarefado demais na minha ótica somente da minha vida, porque eu só quero receber, receber, receber e receber, e eu não percebo quem está ao meu redor. Eu não paro para ouvir os infelizes ao meu redor. Quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu me torno surdo, cego, insensível ao meu próximo. Não sou alcançado pelo choro de ninguém, não intercedo por ninguém. Se eu dobro o meu joelho, se eu oro em algum lugar, eu só peço pela minha vida e para que as coisas da minha vida se resolvam, apenas isso. E eu fico protegido por escombros de desculpas. Acha que só vale enquanto canta, acha que só vale enquanto prega, acha que só vale enquanto estiver dentro de um templo. Que tipo de vida é essa? Uma vergonha querer resumir a fé de pessoas em ritos religiosos, quando não estão mais no templo, quando não estão legal, seja o que for, não cumprimenta mais, não envia uma mensagem, não diz que está fazendo falta. Quando passa alguns meses, também esquece totalmente. Alguns só prestam enquanto se pode usar, bem na verdade, mas quando está caído, ninguém vai. Querem deixar só para o pastor, ou só para um líder, ou só para um familiar, para que faça isso. Mas quando você está bem, ou quando nós estamos bem, a gente não tem essa iniciativa de ir na casa de ninguém, de melhorar a vida de ninguém, de orar por ninguém, com as velhas desculpas de escombro. Querem deixar para alguém fazer e diz que não tem tempo ou não tem dinheiro. Segundo ponto que me chama a atenção: quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu não reconheço o assolo. O que é assolo? A destruição, a agonia, o medo.
Guarda o que Neemias vai dizer. Ele diz assim: Jerusalém. Primeiro ele traz a identidade de uma cidade, Jerusalém. A identidade não mudou, é o nome, mas o histórico sim. Não dá para viver uma vida de fachada por causa da identidade. Alguém tem que falar, e esse alguém Deus escolheu como Neemias. É Jerusalém. Então, a respeito, é Jerusalém. Então tem promessa, mas não dá para esconder mais. Ela está assolada, ela está destruída. É como que se vive dentro da cidade contradiz a ficha da identidade. Somos tão pobres. Jerusalém, diz Neemias, está destruída, está assolada. Ela não está bem, ela está abatida. Ela precisa, Jerusalém precisa que alguém não chegue e faça assim, ó, quer uma ajuda? Quer que eu faça tal coisa? Não, precisa que chegue alguém e fale: olha, eu fiz tal coisa, eu ajudei nisso já, tá bom? Ó, estou deixando tal coisa. Deus honra o nome Jerusalém, Deus preserva o nome Jerusalém, mas Ele mostra a realidade, e a realidade contradiz a identidade. São rixas, mágoas, egoísmos, facções, divisões, depressões, drogas. Como que está a tua mente? Como que está o teu coração? Muitas vezes é uma roupagem que esconde uma vergonha, não é? Você vai por um lugar, acredito que você está me escutando bem ainda aí? Está escutando? É uma roupagem que esconde uma vergonha. Eu me torno uma vergonha quando eu valorizo mais a identidade do que a realidade, escondendo-a de mudá-la. Jerusalém está assolada. Eu lembro um dia que eu estava numa reunião de pastores titulares. Nós estávamos em 37 pastores presidentes. E o pastor Rogério Munim, ele estava trazendo a mensagem naquela manhã, naquela devocional nossa. E quando terminou, a devocional terminou tudo, um pastor ali, todo mundo estava vendo que o pastor Rogério não estava bem. O emocional, as situações da vida, o físico. E um pastor Elcio, no Barigui, levantou e falou: pastor, eu posso representar esses pastores aqui e fazer uma oração junto com o senhor, porque eu estou vendo que o senhor não está bem. O pastor Rogério falou: por favor, meu irmão, eu preciso. O nosso pai precisa de oração, nossa mãe, aqueles irmãos que se julgam fortes, precisam de oração, mas eles não vão pedir, porque aprenderam assim. Alguns receberam muitos nãos na vida, alguns já pediram muito ajuda e se frustraram muito. Alguns, quando pediram ajuda, lá na frente depois, ficavam fofocando ou jogando na cara, ou seja o que for. Por isso, se fecharam no mundo de não pedir ajuda, mesmo a sua cidade gritando. Neemias grita, está perdida, tem que reconhecer se quiser mudar. Eu me torno uma vergonha quando eu não reconheço o meu estado. Esse é o terceiro ponto. Eu me torno uma vergonha quando eu não reconheço o meu estado. As portas estão queimadas de Jerusalém. Quando eu falo para você portas, são as portas da cidade, as portas gigantes da cidade, portas grossas, portas roliças, portas gigantescas que impediam o inimigo de entrar. Isso é um símbolo. Portas é um símbolo daquilo que entra e daquilo que sai. Sabe por quê? Porque porta é um limite. Com a porta eu determino aquilo que entra, aquilo que sai. Com a porta eu determino o que já saiu e fica para fora. Agora, e se está sem porta? Eu literalmente perco o controle. Entra o que eu sempre lutei para não entrar, sai o que eu sempre lutei para não sair. Isso é uma forma do diabo desgastar a gente. Você busca ser restituído por algo, e quando você volta, vê que perdeu algo que não queria, pois está sem porta.
é sutilmente aquilo que você lutou para não entrar e acabou entrando. Olha a imagem de Neemias. Ele está desgastado, ele está abatido, ele tem um grande desafio de reconstruir, e ele está exausto só de reconhecer a sua pobreza, uma vergonha. Se perdeu o controle, se perdeu o limite, entra o que não é, sai o que não é para sair. Quando que eu me tornei uma vergonha? Quarto ponto, quando eu perco o limite. A primeira coisa que Neemias percebe é que tem que pôr limite. Precisa pôr limite. Tem que reconstruir as muralhas e as portas. E hoje é dia de dar um limite. Hoje é dia de dar um chega em algumas posturas que a gente fica retardando sempre, amanhã, semana que vem, esse ano eu tenho que fazer, até ano que vem, 1 hora. É dar um passo firme e falar: Senhor, me ajude a ser fiel, a ser leal a essa decisão. Me ajude a não entrar pelo caminho que me alimenta para eu ser mal, ou ruim, ou estourado, ou seja o que for. Deus profetizou ali que os limites iriam voltar, e o que tem que sair irá sair, e o que precisa ficar irá permanecer. O Deus da igreja nunca perdeu o controle. Mas eu não posso me esquecer que quando eu me tornei uma vergonha, quinto ponto, foi quando eu não acreditei na reconstrução. Eu me torno uma vergonha quando eu não acredito na reconstrução. Quando eu não acredito na missão mais. Eu me torno uma vergonha quando eu não acredito no poder do perdão mais. Eu me torno uma vergonha quando eu acredito que as pessoas não podem mudar, que os casamentos não podem ser reconstruídos, que um dependente químico não pode ser libertado pelo poder de Deus, que uma pessoa que teve uma vida toda desastrosa financeiramente, o seu quadro não pode mudar. Eu me torno uma vergonha quando eu não acredito que o quadro de saúde de uma pessoa não pode haver um milagre. Neemias deixa bem claro o convite de recuperação. Ele faz uma convocação, ele disse: vamos, pedra por pedra, dia após dia, pessoa por pessoa, centavo por centavo. Quando ele diz vamos, tipifica uma influência. A iniciativa partiu dele. Eu devo exercer uma influência de reconstrução. O rei liberou hoje, o rei liberou e é agora, porque nós vamos reedificar, nós vamos recuperar. Só depois que a gente reedifica que deixamos de ser uma vergonha. Precisamos voltar ao trabalho, precisamos ter disposição, voltar a acreditar. A ruína, ela tenta nos intimidar, mas passo por passo, dia após dia, nós vamos recuperar. Existe alguém, existe um lugar, existe uma missão. Neemias junta os poucos que tinha e reergue os muros de Jerusalém. Será que tem uns poucos aqui dispostos a reconstruir? Será que tem alguns poucos aqui que crê que quando Deus veio havia caos e desordem no mundo, e Ele disse que haja luz, e houve luz? Nós precisamos crer que Deus transforma vidas. Nós precisamos conhecer o passado de pessoas e amá-las. Nós precisamos conhecer pessoas pela sua história e precisamos amar essas pessoas pelo que Deus fez na vida dele e na vida dela também. Muitas pessoas que eu faço visita e se animam na fé, acreditam muito em Deus, querem frequentar os cultos, querem se envolver no ministério. Essas pessoas não têm medo de Deus, essas pessoas não têm medo do pastor. Foi-se o tempo isso antigamente, que aqueles pastores eram rabugentos, fechados e grossos. Essas pessoas têm medo do julgamento do povo, de pessoas, até pastores, mas imaturos,
de falar assim, eu me esforço, mas aquele irmão, aquela pessoa que já fez isso, ou seja o que for, um espinho na carne. Nós temos que medir essas coisas, mas medir com a régua do amor, da família, da esperança, do discipulado. Eu lembro uma vez, um antigo tesoureiro da igreja, há muitos anos isso, eu falei, o que está acontecendo com você? Liguei para ele, está desanimado, você não vem nos cultos, faz semanas que eu estou atrás de você, você está fugindo de mim. Ele me ligou, ele chorou, e ele falou, pastor, eu tenho que te pedir perdão, porque eu não estou sendo verdadeiro com você, eu estou bebendo, meu casamento está em ruínas. Isso se tornou público na época, não por mim. E eu disse para ele, mas é agora que você precisa de mim, é agora que você precisa da gente, eu quero ajudar vocês. Não é para vocês estarem com a gente só quando vocês estão bem. Infelizmente, eles não voltaram para a igreja, não voltaram em nada, abandonaram as coisas do jeito que estava, se separaram, inclusive foram até para fora do país e tudo mais. Depois de um ano eu encontrei o rapaz mal. E aí ele aceitou eu ir atrás dele. Um homem que tinha casas, carros, um homem que tinha status e lideranças financeiras, agora não tinha nem geladeira, morando sozinho, magro e alcoolizado. E ali eu chamei um irmão para ir junto, abracei muito ele, fizemos uma oração, e eu vi um anjo abrindo asas em cima. Eu falei, Deus está te dando a oportunidade. Arrumei um emprego para ele. Em um ano ele estava estabilizado, estava bem, hoje está casado e está muito bem, em vários pontos. Não sei como é que está a fé dele, mas eu estou dizendo que eu tomei posturas, e até hoje eu mando mensagens, mesmo não me respondendo, e isso já faz muitos anos. Em outras palavras, Neemias está dizendo, nós precisamos deixar de ser tão individualistas. Igreja não é um meio, igreja é uma comunhão para a eternidade. Não existe gente salva que não queira que outras pessoas sejam salvas. A gente precisa não só evangelizar, a gente precisa cuidar uns dos outros melhor. Cada santa ceia que tem aqui na igreja, quando eu oro, eu falo para Deus, Senhor, ajusta melhor a nossa comunhão, melhora, nos ajusta em palavras, em importâncias, em ótica. Neemias está dizendo que nós somos uma vergonha quando nós não temos comunhão, porque Cristo, na verdade, no Novo Testamento, Cristo ele é glorificado na nossa comunhão, e nós precisamos melhorar isso. Qual é o nome mais difícil que você conhece como pessoa que congrega com você? Não vai dizer assim, sou eu. Não. Quem que é a pessoa mais complicada talvez? Pode ser a tua família, pode ser próximo, eu não sei. Mas existe alguém que denuncia algo que precisa melhorar em você, que se chama amor. Achar um jeito. Então, meu irmão, quando que eu me torno uma vergonha? Quando eu construo uma fortaleza ao redor dessa verdade dentro de mim, e eu finjo para eu poder conviver, fazer orações, louvores, mas tento fugir dessa verdade. Quem ama pode não saber algumas coisas, mas vai perguntar para quem sabe, vai dar um jeito, vai buscar, vai resolver. Meu irmão, o versículo 18 diz bem assim, e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus. Outra tradução diz assim, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E ainda o versículo 18 diz, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer a boa obra. Se coloque na brecha de alguém, entre no deserto de alguém, comece em você um movimento, uma influência.
uma iniciativa de amor e de mudança. A gente fica esperando a aprovação e a atenção de pessoas, ou reconhecimento de pessoas para algumas coisas. Mas, quando eu estava olhando aqui o fundo que fizeram para o louvor, para uma letra do hino, quando a música, aquela do David Keelan, estou voltando, né, a essência de adoração, uma nuvem como se alguém estivesse viajando pelo espaço. Eu imagino assim, eu sou tão carente, né, carente de filhos, carente de esposa, sou tão carente de gente, e você pensa, espera aí, eu tenho que ter um apego muito maior com Deus do que com qualquer familiar meu, muito mais, porque no final das contas eu vou viver com Ele, acima de tudo Ele vai me dar graça e superação em tudo, e eu preciso muito estar bem com Ele, para eu poder entender como estar bem com o meu próximo, porque as pessoas nos entristecem, as pessoas nos abandonam, as pessoas falam mal, as pessoas são indiferentes, mas você vai continuar amando as pessoas e tendo sabedoria, porque você está ligado com a fonte do amor. Então, meu irmão, quando nós nos tornamos uma vergonha? Quando? Os bancos vazios que tem aqui, muitos na quinta-feira. Quando nós nos tornamos uma vergonha? Quando Deus chega para Caim e pergunta, cadê o teu irmão? E aí ele dá de ombro, por acaso sou eu que sou guardador do meu irmão? É responsabilidade minha? Qual a influência que eu estou exercendo no meio? Estou me escondendo atrás de escombros de desculpas, dizendo assim, eu tenho problemas demais para resolver, eu não estou com cabeça para isso, eu tenho vergonha, ou eu deixo para amanhã, eu não apresento o templo às pessoas para ninguém, eu sou acomodado mesmo porque eu sou tímido. E a Bíblia diz que isso não é timidez, isso é covardia, e é uma característica negativa. Quem eu levei até Cristo? Quem aceitou Jesus comigo? Para quem eu apresentei Jesus? Quem eu orei e essa pessoa foi curada? Quem Deus usou as minhas mãos e expulsou um demônio? Quem eu religuei um com o outro? Quem se reconciliou? Quem me devia e eu amei? Quem, meu irmão, quem me decepcionou e eu continuei amando? Quem? Hoje nós precisamos confessar a nossa vergonha, porque enquanto a gente não reconhecer isso, não pode ter melhora. Doença, ela tem que ser reconhecida e tem que ser lutado contra ela, porque se você não reconhecer, você finge que ela não existe e ela se propaga, não é? Então nós precisamos lutar contra a indiferença, lutar contra aquilo que não é comunhão, nós precisamos lutar contra o nosso orgulho, nós precisamos lutar contra todas essas coisas. O Espírito Santo, ele é maior e ele vive em nós. Jesus é a maior referência, e ele diz, quando você precisar de uma referência de amor, de comunhão, precisar perdoar ou alguma coisa, faça isso em memória de mim, em memória de mim. Beba desse cálice, coma desse pão, em memória de mim.